Oi gente, meu nome é Marcela e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre coesão. Antes de falar de coesão, eu queria falar um pouquinho sobre o texto. Quando a gente fala de texto, como definir texto, a gente tem aquela parte dos textos verbais e os textos não verbais. Os textos não verbais são aquelas imagens que nós vemos geralmente em hospitais, aquela, por exemplo, que tem um símbolo assim, que é pedindo silêncio, que automaticamente quando nós vemos essa imagem, nós já remetemos a esse pedido de silêncio, certo? Como também nós temos os textos formados aí por uma palavra, uma frase, um parágrafo, 30 linhas, enfim. Então, qual a função do texto, né? Ao produzirmos um texto, desejamos nos comunicar com os nossos leitores, interlocutores e transmitir-lhes informações e modificar seu comportamento. Quando eu escrevo um texto, eu quero passar uma mensagem sobre algo, e essa é a função do meu texto, fazer com que o outro interprete o meu texto de forma correta e coerente. Quando nós falamos de coerência, nós falamos de sentido do texto, e quando nós falamos de coesão, nós falamos da parte gramatical de um texto. Então, Marcelo, um texto pode ser coesivo e não pode ser coerente? Pode, assim como um texto pode ser coerente e não pode ser coesivo. Por isso que é necessário que os dois entrem juntos, porque um complementa o outro, certo? Então, vamos para esse texto aqui como exemplo. O sol é quadrado, azul como a goiaba. No entanto, se o sol é quadrado, azul como a goiaba, no entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro, que voa livre e solto pelo céu de maré alta? Nós notamos que nesse texto a gente consegue identificar os elementos coesivos, mas a gente não consegue identificar a coerência. Então, ele não atingiu a sua função, porque a gente não consegue interpretá-lo de forma correta. Um texto, ele tem toda uma significância. Ele não é só um aglomerado de palavras e frases soltas. Ele precisa que essas frases sejam conectadas uma à outra para que haja então coerência e que consiga fazer aí o seu papel. Então, o que é um bom texto, né? Como construir esse bom texto? O bom texto é aquele que é produzido com a organização de palavras que se unem adequadamente umas às outras. Então, como que eu vou unir essas partes desses textos? Utilizando os elementos de coesão que nós vamos ver mais para frente. Então, geralmente nós vamos ter os termos, as orações e os períodos. Esses períodos eles vão formar parágrafos e a organização entre os parágrafos formará um texto. Nessa frase, gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Quando ele diz aí o mas vou à sua festa, ele dá a ideia, no primeiro momento, de que ele vai falar algo que vai se opor ao fato dele gostar de ir à festa. Mas nesse caso ficou estranho. Por quê? Porque gerou uma expectativa de que ele iria apresentar algum argumento retornando a estrutura anterior, mas não aconteceu. Ficaria com sentidos, por exemplo, se ele colocasse assim: gosto de ir à festa de aniversário, mas não vou à sua. Seria mais coerente e ele teria utilizado os elementos aí de forma correta. Algumas classes gramaticais contribuem aí nessa coesão e são muito importantes para o encaixe deste texto, que são as conjunções, os pronomes, as preposições, os advérbios. E como funciona cada um dentro do texto? Vamos começar então pela conjunção. As conjunções, elas têm o papel de unir uma parte à outra. Então, serão aquelas palavras que vão unir as orações, as frases, os termos, os períodos. Exemplo: os dias passaram e as prestações chegam, mas a vida continua. Ou seja, os dias passam, as prestações chegam, mas a vida continua. Ela está unindo uma oração à outra e dando significância a ela, e dando sentido a ela. Temos os pronomes, né? Que é aqueles lá que nós já
sabemos de cor e salteado. Eu, tu, ele no singular, nós, vós, eles no plural. Então, o professor aplicou uma prova. Ele elaborou uma questão atual. Esse ele aqui, ele está fazendo referência ao professor. Para que não tenha que fazer a cópia da palavra professor, ele utiliza o pronome ele. Então, ele é um elemento coesivo para evitar repetições, retomando ao nome do professor. Outro exemplo aí são as preposições. E a língua portuguesa, ela é baseada em preposições. Gosto de vocês. Nesse caso, o gosto, ele é um verbo e o vocês é um complemento. E o de é a preposição que está ligando uma a outra. Então, de é um elemento coesivo que liga o verbo ao complemento. Existem também os advérbios. Hoje amanheceu um dia lindo. Geralmente, ou sempre, né? Geralmente, o hoje não é coesivo, é somente um advérbio. Porém, em alguns casos, quando ele tem o papel de estabelecer a relação de passado e presente, ele vai se tornar coesivo. Então, é necessário que vocês aí consigam perceber, consigam identificar se ele está estabelecendo essa relação de passado e presente ou futuro, e aí ele passará a ser coesivo. Uma das partes da coesão mais importante é a coesão referencial, que ela vai referir a algo. Então, é quando um termo ou expressão substitui, refere-se a outro pertencente ao universo textual. Exemplo: vamos à praia no domingo? Você nos acompanha? O você nos acompanha já está fazendo referência ao vamos à praia no domingo. Eu não preciso de colocar vamos à praia no domingo, você nos acompanha à praia. Por quê? Porque o você nos acompanha, de certo modo, já está aí fazendo uma referência ao à praia o domingo. Na coesão referencial, nós temos dois tipos, que é a anáfora e catáfora. A anáfora, ela vai remeter a algo que já foi dito no meu texto, e a catáfora, algo que ainda vai ser dito no meu texto. Exemplo: João está doente, viu na semana passada. Quando ele diz que viu na semana passada, ele está se referindo ao João. Então, não precisa de eu repetir. Já foi uma coisa que já foi dita no meu texto. Então, eu só vou dar continuidade. Quando eu falo de catáfora, é algo posterior. É algo que eu ainda vou mencionar. Então, a irmã olhou e disse: João, estás com o ar cansado. Quando ele diz, a irmã olhou e disse, eu já entendo que ele vai ter dito algo e que ela vai necessariamente me explicar ou escrever, relatar o que foi dito. Outra coesão muito importante, cobrada principalmente nos nossos textos dissertativos argumentativos, principalmente na redação do Enem, é o sequencial, que é aquilo que vai dar sequência ao meu texto. É a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Então, Ricardo é com certeza a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. Eu estou dando uma sequência, o porquê que ele é o melhor, o porquê que a escolha tem que ser feita por Ricardo. Exemplo: quando eu falo do texto do Enem, eu tenho lá uma ordem cronológica, né? Uma ordem do tempo, em que o tempo se organiza ali dentro daquele texto. Eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e eu tenho a conclusão. Se eu, por exemplo, pego da minha conclusão o agente, a ação, o modo e coloco lá na minha introdução, eu não vou estar respeitando o tempo do meu texto, né? Então, meu texto vai ficar incoerente e automaticamente serão aí retirados alguns pontos meus do conhecimento linguístico. Então, para que isso não aconteça, é necessário que eu tenha conhecimento das coesões sequenciais e faça referência de acordo com o que eu vá escrevendo. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Nossa aula de hoje falou sobre coesão. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre coerência.
Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter aí acrescentado algo aí para a estrutura textual de vocês e que vocês consigam escrever e interpretar melhor. Beijos, até a próxima!